Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma noite aqui. Terceiro dia dessa série de 5 lives aí voltadas para as mulheres na faixa dos 30, na faixa dos 40, né? Essa mulherada guerreira, essa mulherada aí que tem ocupado meu pensamento. É um prazer estar aqui com vocês. Vou aproveitar, vou convidar algumas pessoas aqui que sempre participam com a gente. Vamos ver se elas vão ter disponibilidade de participar hoje. Aqui. Estou chamando as meninas. Vamos chamar todo mundo. E vamos lá. Sejam bem-vindas e bem-vindos também. Tem rapazes que aparecem aqui sempre, né? E nós estamos aqui em plena Operação Resgate. Eu vou até digitar aqui. Não, mas deixa quieto. Vamos deixar mais assim, né? Operação Resgate, minha amiga, meu amigo que tem irmã, que tem mãe, que tem esposa, que tem sogra, que tem filha, que tem uma prima, uma amiga, você que conhece alguma mulher especial na sua vida, né, e sabe que você quer ajudar essa mulher, seja bem-vindo aqui também. E você, mulher que se identificou com esses assuntos que a gente tem conversado aqui durante todos esses dias, seja muito, muito, muito bem-vinda aqui. A ideia que a gente teve de fazer essa série, como eu já conversei, nesses últimos 2 dias foi por conta de uma realização, na verdade, de uma constatação, estava caçando a palavra aqui, né? De uma constatação que eu fiz, conversando com várias mulheres aí, ao longo de muitos meses, na verdade, ao longo desse relacionamento aí com as meninas, que já vem de muitos anos aí, de pelo menos uns 3 anos aí conversando com as meninas, conversando com essa mulherada, e a gente chegou à conclusão de que a gente precisava fazer uma sériezinha aí só para falar com essas mulheres. Tudo bom, gente? Pessoal que entrou aí, sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, né? Então, nesses 2 dias aí, a gente está numa operação resgate. A gente está falando do resgate do quê? Do resgate da sua saúde, do resgate da sua essência. No primeiro dia, que foi terça-feira, eu contei um pouquinho da minha história pessoal. Eu conversei sobre por que a gente resolveu fazer essa série, conversar sobre esses assuntos, né? As coisas que eu tenho constatado que mais acontecem com esse público feminino, as maiores dores que esse público passa, as maiores dificuldades, os maiores desafios. E foi uma conversa bem longa nesse sentido. Ontem, que foi o dia 2, a gente continuou esse assunto, né? E a gente conversou sobre por onde começar. Já que nós vamos falar de Operação Resgate, a gente precisa falar de por onde começar. Porque, afinal de contas, né, você quer saber na prática o que você precisa fazer. Só que o começo tem processos específicos, tem particularidades que, se você não fizer direitinho, se você não começar do começo propriamente dito, daquilo que é mais importante para você, você não vai conseguir, de repente, ter uma consistência quando você estiver lá na frente. Porque, de repente, você sai fazendo um monte de coisas que você não entende quem você é primeiro. Né? Você não olha para você, você não entende por que você está fazendo essas coisas, por que essas coisas fazem ou não fazem sentido para você como indivíduo único, indivídua. Não sei nem se existe essa palavra, né? Indivídua. Sei lá. Como pessoa única, né? Você mulher, fazer certas coisas porque não respeitar a sua personalidade, não respeitar o seu próprio perfil, não saber quem você é.
E essa coisa de entender realmente... Conexão tá me ajudando. Tem uma pessoa... Vamos lá, conexão. Me ajuda, conexão. Entender que você é uma pessoa única, entender que você tem as suas particularidades, entender o seu momento na sua história e honrar e respeitar a sua trajetória. Honrar e respeitar aquilo que você viveu, aquilo que você construiu, aquilo que você realizou. Respeitar e honrar as marcas que o seu corpo produziu, porque elas contam uma história que é sua, uma história que não é de mais ninguém e que pode fazer muita diferença aí na vida de muitas pessoas se você estiver devidamente tratada, se você estiver devidamente cuidada, restaurada. E essa história, ela pode curar muitas e muitas e muitas pessoas. Então, a gente falou sobre tudo isso, né? Falou sobre como você sair de uma situação que você faz um monte de coisa que você não sabe mais quem você não conhece mais sua essência, né? Fazendo as pazes com você mesma, né? Mergulhando no autoconhecimento, conhecendo mais como você funciona. De repente é interessante você conhecer até mesmo quais são as suas características como perfis, né? Tem a questão, até que eu falei ontem, né, dos perfis comportamentais. É um universo muito profundo, porque tem várias nuances aí, que vão muito além simplesmente de certas classificaçõezinhas. Tem coisas que são muito, mas muito... Existem camadas que se sobrepõem muitas vezes. Você, como um ser humano único, né, como uma pessoa que tem características e uma história única, você precisa conhecer realmente essas coisas. E não tem mal nenhum de buscar esse tipo de conhecimento, se isso trouxer clareza para você, se isso fizer sentido para você. Falei sobre aquele exercíciozinho, né? Aquele exercíciozinho de você pegar o espelho e olhar para você mesma e de repente falar palavras para você mesmo, palavras positivas para você, como um exercício, como uma reprogramação mental na maneira de você falar para você, porque o nosso corpo responde aquilo que a gente fala também. Se dia após dia, após dia, após dia, a gente começa a introjetar um padrão mental negativo, o nosso corpo vai agir dentro daquele padrão. Então, a importância de mudar essa configuração mental a partir daquilo que a gente diz para a gente mesma, né? E hoje, especificamente, né, nessa live de hoje, eu vou falar aqui, dentro dessa operação Resgate, eu vou falar do grandíssimo vilão, o grandíssimo vilão contra o qual a maioria das mulheres aí nessa faixa dos 20, ou dos 20 não, dos 30, dos 40 anos, até dos 50 também, né? Principalmente nessa faixinha etária aí, que é o que eu tenho percebido, esse vilão contra o qual a maioria dessas mulheres luta, né? Esse grande vilão que a gente enfrenta e que muitas vezes a gente perde a guerra para ele, muitas vezes a gente se deixa atropelar por ele e ele dá rasteira na gente e a gente muitas vezes pode se lascar e se lascar muito feio por causa desse vilão, que é o estresse. O estresse, que é o estresse? Primeiramente, né? Todo mundo assim, intuitivamente, de alguma maneira ou de outra, sabe o que é estresse, né? A gente ouve falar muito, a gente sabe que é um dos grandes males do século aí, que está ligado com a ansiedade também, que é o vilão, né, do século e tal. Mas o estresse tem porque é uma coisa maior, né? Essa questão do estresse está ligada ao nosso estilo de vida, né, hoje em dia. E o que é o estresse, afinal de contas, né? É um estado emocional
É um estado emocional que a gente entra, que leva a gente para o desequilíbrio. Desequilíbrio como? Desequilíbrio tanto físico quanto emocional. A gente sabe que o nosso corpo, fisicamente falando, ele reage ao estresse de diversas maneiras, né? Principalmente descompensando aí a nossa produção de cortisol, desequilibrando o cortisol, como resposta a uma reação de perigo. O corpo responde a uma situação qualquer de medo, de perigo, fazendo aumentar o cortisol, que é um hormônio que está ligado a isso, né? Até por conta do nosso instinto de proteção. Só que aí o que acontece? Muitas vezes é necessário você ter esse pico de cortisol para você escapar de certas situações realmente de perigo. O problema é que o nosso estilo de vida hoje, principalmente para gente, mulher, aí nessa fase dos 30, dos 40, né, que a gente conversou ontem sobre tudo isso, sobre um monte de demanda que a gente trabalha, a gente, né, cuida de casa, cuida de filho, às vezes é casamento, é demanda dentro de casa, é conta para pagar, é um monte de coisa para fazer. Às vezes a gente tem que resolver um monte de coisa, carregar o mundo inteiro nas nossas costas. E aí o que acontece? Dia após dia, após dia, após dia, a gente começa a entrar num ciclo de estresse constante. São situações que vão se sucedendo, uma a outra, vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, não param de acontecer. Muitas vezes essas situações se sobrepõem, muitas vezes você acorda de manhã cedo, você já passou uma questão de estresse ali com a família, com o filho, com o marido, não sei o quê. Às vezes você passa um estresse no caminho do trabalho, no trânsito, no transporte, seja lá como for. Aí você chega no trabalho, você já está meio assim, cansada, estressada. Aí no trabalho acontece um monte de coisa que é desagradável, que é chata, que é pesada. Você já está com aquela sobrecarga. Aí você volta para casa, ainda tem mais coisas. Aí filho e marido e não sei o quê, e roupa para lavar, e comida para fazer, e casa para cuidar. E às vezes você ainda estuda, né? E às vezes você tem outras demandas, aí tem que dar atenção ao marido também, né? Tem aquele monte de coisas que você tem que fazer e você é apenas uma mulher. Não que seja apenas, estou falando assim, mas você é um ser humano normal, que precisa descansar, que precisa ter um momento de paz, de reflexão, mas às vezes você não consegue ter esse momento, porque o seu estilo de vida não permite. Porque é muita coisa que você mesma se cobra para dar conta de fazer. E aí esse estresse vai ficando crônico. Você vai acumulando estresse. Por exemplo, quando o bebezinho nasce, né? Que o bebezinho nunca dorme. E você pensa, você para e pensa, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu nunca mais vou dormir na minha vida. Eu não sei como é que vocês eram, né? Quem é mãe aí, quando teve o primeiro filho, eu não sei como é que vocês se sentiram. Eu passei uma crise profunda quando eu tive meu primeiro filho. Eu chorava, eu tive depressão pós-parto, meu primeiro filho. Primeiro que ele nasceu prematuro, nasceu antes do tempo. Foi um susto danado, eu não estava esperando que aquilo ia acontecer. Foi um estresse, eu fiquei com medo dele não sobreviver, um monte de coisa, enfim. E toda aquela luta para aprender tudo do zero, aprender a amamentar, aprender a cuidar de uma criança recém-nascida, aprender a ler os sinais da criança, entender o que ela estava querendo demonstrar, e doença de criança, aquela coisa toda, e aquele sentimento de incapacidade junto com tudo isso. Uma sensação de que, meu Deus, eu tenho que cuidar desse ser humano pro resto da minha vida, será que eu vou dar conta? Eu chorava. Eu passei assim os 2 primeiros meses chorando todo santo dia.
Eu olhava para aquele bebezinho que dependia de mim para tudo. Eu não dormia, porque ele era prematuro, ele precisava mamar quando ele quisesse, porque ele precisava crescer, ele não conseguia mamar e eu tinha que forçar ele a mamar. Depois ele virou uma bola, né? Uma bolinha, graças a Deus. Mas ele, né? Eu não dormia nunca, eu estava cansadíssima, estressadíssima. Então, eu tô dando esse exemplo porque, assim, são várias coisas que vão acontecer. Não é só isso que acontece. Essa questão da maternidade é uma das coisas. Junto com isso, você trabalha. Junto com isso, você tem uma casa para cuidar, um marido para dar atenção. Você tem outras demandas. Muitas vezes você olha para os seus próprios sonhos e você fala: o que eu fiz da minha vida? Será que algum dia na minha vida eu vou conseguir realizar aqueles sonhos que eu tinha? Porque tudo que eu consigo pensar agora é que tem uma criança que depende de mim 24 horas por dia e ela não dorme. Aí os seus sonhos se transformam em você conseguir dormir pelo menos umas 4, 5 horas seguidas numa noite. Eu vivi esse conflito, foi muito forte para mim e vários anos depois vieram outros conflitos, né? Isso tudo vai se acumulando, essas coisas que a gente vai vivendo, esses momentos de crise que a gente vive, eles vão se sucedendo. Quando você menos espera, você já descompensou o seu cortisol todinho, você já entrou no ciclo crônico do estresse. E aí, minha amiga, e aí, minha amiguinha, qualquer gatilho emocional dispara o estresse na sua vida. E a consequência disso tudo é que você acaba adoecendo. Você acaba adoecendo, mas adoecendo assim, de uma forma muito, muito, muito pesada, né? Então, a gente pode falar de causas físicas e causas emocionais para o estresse? Pode. Por exemplo, eu citei a questão da privação do sono, né? É uma causa física, mas que também tem consequências emocionais, né? Causas físicas, por exemplo, você não tem tempo ou você não consegue gerenciar a sua vida, de repente você não tem uma pessoa para ajudar você a delegar as tarefas do dia a dia, ou então você, sabe, não tem condições de ter alguém para ajudar você, ou nem um familiar, nem, sei lá, ninguém. E aí você começa a se descuidar. Você não cuida da alimentação, você come o que dá para comer na hora que dá para comer, você não está mais afim de planejar nada, você não quer pensar em ter que fazer mais nada. Você não tem, sabe, ânimo, coragem, vontade, nada de fazer uma atividade física, porque é muito estresse. A rotina é muito maluca. Oi, tudo bom? Tudo bom, Cris? Então a galera aí saiu e eu tô falando aqui. E vambora. Então, assim, é uma rotina muito maluca que a gente começa muitas vezes a viver, né? Que demanda um tempo que a gente às vezes não consegue se planejar. Às vezes a gente não consegue delegar certas coisas para ninguém ou não tem condições de delegar nada para ninguém, né? A gente descuida dos hábitos de vida muitas vezes, por conta até mesmo desse monte de demanda, por a gente não ter forças para... Assim, a vida da gente segue um ritmo muitas vezes que fica bem bagunçado, que fica bem pesado e a gente não dá conta de organizar, muitas vezes. É complicado. E nessas horas, às vezes, a gente tem tantas pessoas para cuidar, tanta gente para ajudar, que a gente se coloca em último plano. E aí a gente não se cuida, aí a gente não se ajuda, a gente sempre se deixa para depois. Aí, nesse caso,
a gente vai se atolando de um monte de atividades, um monte de atividades, um monte de atividades, e a saúde vai ficando para trás. E o estresse vai aumentando. O estresse vai aumentando. Pois é, Cris, ó, fazer exercício sem vontade, eu faço direto. Mas eu sempre acho maravilhoso quando no final. E eu nunca me arrependo. Tá sem vontade, vai sem vontade mesmo, porque quando você vai fazendo, você vai melhorando. E aí, eu tô falando aqui, gente, sobre estresse, tá? Que é uma das coisas que eu mapeei, que é um dos maiores vilões da gente, né, mulher, nessa fase aí dos 30, 40 anos de idade, né? E aí eu falei várias coisas sobre estresse aí, nesses 20 minutinhos. E falando agora de algumas coisas que pioram o estresse, fisicamente falando, né? Aí eu falei da privação do sono. Eu dei até o exemplo quando a gente é mãe, né, pela primeira vez, que a gente olha a criança e fala assim, meu Deus do céu, nunca mais eu vou dormir na minha vida. Os 50 também, né, Cris? Os 50 também. Aí que a gente começa, às vezes, a gente faz tanta coisa e junto com as responsabilidades, a responsabilidade com o filho, com família, com o marido, com trabalho, com casa, com um monte de coisas. E você vai fazendo esse monte de coisas, essas coisas vão se acumulando. Quando você vê, você não dá mais conta de cuidar de você mesmo. E você vai adoecendo, porque o seu cortisol só vai subindo, 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 subindo. É um monte de situação tensa, uma em cima da outra. Às vezes você não tem para quem delegar. Você até gostaria de delegar alguma coisa para alguém, mas às vezes você nem tem para quem fazer isso. E vai estressando. E esse excesso de coisa vai adoecendo você e contribui ainda nesse combo, né? O fato de que nessas fases aí da vida, né, dos 30 para frente, 30, 40, 50, né? Entra para frente, a gente entra no ENTA, a gente vai, né? Tem a queda hormonal, né? A queda dos hormônios, testosterona, progesterona, estrógeno, tudo faz parte da mesma cascata hormonal que tá a testosterona, né? Mulher também tem testosterona, não é só homem que tem testosterona, mulher também tem. E a gente precisa de testosterona. Quando a gente é jovenzinha, nossa testosterona tá mais alta, né? A gente tá bem e tal. Mas aí com o passar dos anos e tal, como a nossa carga de testosterona é menor, e aí vai caindo a cascata inteira, vai caindo, né, progesterona, vai caindo estradiol, estrogênio, por aí vai. E vai se aproximando a tal da menopausa, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse negócio da vida ficar mais leve. Já vou pegar o gancho aí, daqui a pouquinho eu vou falar. Então, assim, fisicamente a coisa é muito pesada pra gente, mulher, né? A gente não pode olhar pra gente e querer se comparar em termos de performance, em termos mentais e tudo, querer se comparar a um homem, porque é muito diferente. Não é melhor e nem pior, é diferente. A gente tem que aceitar a nossa diferença, né? E entender essa nossa diferença. Dá uma olhada, Cris. Dá uma olhada. Por exemplo, eu faço reposição. E para mim, me ajudou muito. Só que eu faço reposição, mas não é de qualquer jeito, não. É bioidêntica e tal. É bem direitinho o negócio. Não é doida, não. Mas, enfim. E aí tem a questão emocional que entra nessa paradinha aí do estresse também, né? Você sentir que o tempo passou e você não realizou o seu propósito de vida. Ou então você sentir que o tempo passou e você não sabe, você ficou buscando qual é o seu propósito de vida e você não conseguiu enxergar. Aí de repente você está lá nos 50,
e tal, e você, cara, não conseguir enxergar o meu propósito de vida. E aí? Bate aquela, sabe, aquela sensação de frustração. Colágeno também. Cris, daqui a pouco a gente conversa sobre colágeno. Colágeno é ótimo, é vida. Então, assim, a gente fica com essa sensação de insatisfação, né? De que a gente não realizou certas coisas na vida da gente. Certos sonhos que a gente abriu mão, foi abrindo mão, depois, primeiro eu vou cuidar do meu filho, aí você vive para o seu filho, aí você vive para o seu marido, aí você vive para trabalho e não sei o quê, e não olha para você, às vezes, porque quando você trabalha com algo que você gosta, que você sente que faz parte do seu propósito de vida, você não trabalha, porque assim, não é um peso. Aquilo ali não faz diferença para você se segunda-feira, se não é. Você faz com prazer. Mas quando você... Tudo bom, gente? Entrou uma galera aí. Desculpa porque eu não falei, tá? É porque eu tô concentrada aqui. Para não perder as ideias. Mas assim, quando a gente às vezes faz uma coisa que a gente não gosta de fazer, quando a gente trabalha com uma coisa que não faz muito sentido, ao longo dos anos, isso vai pesando, isso vai trazendo uma frustração muito grande. E aí toda segunda-feira você para e olha assim, cara, né? Chega domingo à noite, você já começa a ficar com aquela sensação horrível de que, cara, amanhã é segunda-feira, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora, né? E isso adoece a gente. Isso adoece demais. Porque essa frustração, essa insatisfação também vai descompensar seus hormônios, seus neurotransmissores. Lembra que ontem a gente conversou que o nosso corpo, ele tem uma voz, né? O nosso corpo, ele fala com a gente. Porque a gente tem emoções, né? As nossas emoções são como se fosse uma voz que a gente tem um diálogo interno com ela. E muitas vezes a gente precisa sentar com essa voz e chamar ela para conversar. São aqueles momentos de reflexão, né? Os momentos de solitude. Às vezes a gente precisa sentar e conversar com a gente mesma. Olhar nos olhos da gente, né, no espelho e falar, vem cá, minha filha, o que está acontecendo com você? Boa noite, gente, Vivi, Elzita, Jean. Desculpa aí, meninas, se eu não falar rapidinho, que eu tô... cabeça tá... né? Então, assim, a gente precisa chamar a gente mesma para conversar, né? De vez em quando, tem uns momentozinhos só Patrícia e Patrícia... e Papai do Céu e mais ninguém, né? Porque não tem como, né? A gente tem que se chamar para conversar e parar e prestar atenção nas emoções da gente, né? Nessa voz interna, nesse diálogo interno, entender o que está acontecendo, por que você está assim. Aí, de repente, a tua emoção fala assim, eu quero chorar. Então, você vai falar, chora, pode chorar. Essa é a voz que você quer pôr para fora agora? A emoção fala, a voz que eu quero pôr para fora agora é o choro. Então chora, minha filha, chora muito, bota isso para fora, entende por que você está chorando, processa a emoção, reflita na sua emoção, porque se você não tem esses momentos, sabe o que vai acontecer? Obrigada. Se a gente não tem esses momentos, o que vai acontecer? O nosso corpo vai dar voz para essa emoção que a gente não deu a voz para ela, que a gente não conversou, que a gente não dialogou com ela, que a gente não tratou, que a gente não processou ou que a gente não ressignificou. O nosso corpo vai pegar e vai falar assim, Patrícia não sentou com a emoçãozinha dela para conversar, então eu vou dar para ela uma gastrite nervosa.
E aí explode uma doença, né? Que muitas vezes poderia ter sido evitada se você tivesse dado um tempo para entender que você não estava bem emocionalmente, que você precisava parar, que você precisava processar o seu estresse, que você estava muito cheia de coisa. Ou então, o seu corpo está falando assim, Patrícia, a linguagem agora é dormir, tá? Vamos dormir. E você fala, eu não vou dormir, eu não posso dormir, eu tenho que ler um monte de coisa, eu tenho que estudar um monte de coisa, eu tenho que dar sopinha para fulaninho, eu tenho que fazer o cafuné em Beltraninho, eu tenho que entregar o relatório para o chefe até tal hora, eu não posso dormir, eu não tenho direito de dormir, eu tenho que ser a supermulher. Aí o seu corpo vai falar, ok, você não quer dormir, tua emoção está pedindo para você dormir, você não quer dormir? Eu vou te dar um burnout de presente. Eu vou te dar um burnout, eu vou descompensar seu cortisol todo, eu vou lascar com a sua adrenal todinha, eu vou começar a fazer seus órgãos pararem de funcionar direito, um por um, que é para você ver se você acorda para a vida, minha filha, e vai descansar. Né? E ver se você começa a cuidar melhor de você, dessa cabeça sua que está precisando. O nosso corpo começa a dar sinais, a gente precisa ler. Foi até o post que eu coloquei lá no feed, depois passa lá, dá uma curtidinha, comenta, né? Ajuda a pessoa aqui, porque o Instagram não ajuda a gente, né? O Instagram não divulga as coisas para as pessoas, mas enfim. Somebody love. Mas voltando. O nosso corpo, ele vai falar, ele vai ser essa voz, essa emoção, dessas coisas todas que a gente não processou. E a linguagem que ele usa é essa. Ele vai devolver para você a doença, ele vai devolver para você a disfunção ou o sobrepeso, né? A gordura que você de repente está com tanta dificuldade assim de perder, ela pode estar totalmente ligada à maneira como você lida com certas dinâmicas aí emocionais. Ô Instagram, ajuda nós, Instagram. Pois é, minha filha, esse Instagram aqui não tá me ajudando não, já tentou derrubar essa live várias vezes, mas vamos embora, né? E aí é isso, gente. A gente às vezes quer carregar o peso do mundo nas nossas costas e a gente não dá conta. E aí o que acontece? Muitas vezes quando você, dentro de você, no seu subconsciente, você tem sabe, esse caráter de carregar o peso, de aguentar as coisas caladas, suportar a pressão. O seu subconsciente está fazendo uma leitura de que você precisa ser forte para aguentar isso. Que você precisa, sabe, criar uma estrutura resistente. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai engordar. Porque o seu corpo vai dar para você exatamente aquilo que o seu subconsciente está falando. É a maneira que ele interpreta. Isso tem fundamento científico, eu estudei, eu percebi que isso aconteceu comigo. Eu era muito magra, já contei isso aqui várias vezes, e depois de uma certa fase da minha vida eu comecei a engordar. E não foi só desequilíbrio de alimentação, né, hormônio, claro que tem tudo isso também, né, de estilo de vida, mas tem a questão emocional, que piora tudo, né? E tudo isso está relacionado ao estresse, né? Então, assim, essas causas todas, né? Cobrança. Qual mulher não passa por excesso de cobrança dos 30 para frente? Né? O tempo todo. Aí acontece isso que vocês estão falando aí, ó, tensão muscular, dor de cabeça, né? E por aí vai, um monte de coisa. Pressão, é pressão no trabalho, às vezes é pressão relacionada a coisa de filho, escola de filho, escolha de filho, filho na adolescência, enfim, casamento, né? Trabalho e
um monte de coisas aí, né? Pressão, cobrança, o medo, muito medo. Tem muita mulher que nesse assim, momento de vida, às vezes, passa por separação, né? Passa por, às vezes, perde o emprego, muita coisa. E às vezes você é aquela pessoa que leva a sua família nas costas, né? Que sustenta a sua casa, que é responsável pelos filhos. Às vezes você está sozinha, não tem um marido para dividir esse negócio todo. E aí você fica, ainda tem esse medo, esses fantasmas aí na mente, né? Esse sentimento de perigo constante, isso aciona o estresse, né? Está debaixo desse perigo todinho, né? E aí tem a questão dos bloqueios de autoimagem, que, né, vem lá do passado, vem lá da infância, e, né, dão as mãos, fica de mão dada ali com o estresse para dar uma forcinha para potencializar ainda mais o que já está pesado, né? E aí tem a questão do bloqueio de autoimagem, como que se manifesta isso? O medo de dizer não, né? O medo de delegar coisas. Às vezes você até pode delegar coisas que você está achando que está muito pesado para você, mas você tem medo de delegar porque você acha que as pessoas não vão fazer tão bem feito quanto você faz, ou, sei lá, medo de dizer não, né? Às vezes as pessoas, como você é aquela pessoa que sempre está ali disponível, as pessoas vão jogando peso em cima de você, vão jogando, e sem dó. E você não sabe dizer não, porque às vezes você sente uma culpa de dizer não, né? Você tem dentro de você muitas vezes uma cobrança para ser a super mulher, a super, como é que diz assim, a Mulher Maravilha, a super heroína que dá conta de tudo, que é a rainha do lar, que é a dona da casa, que é, sei lá, né? E aí você não consegue dizer não para ninguém, porque às vezes você quer provar para alguém que você dá conta. Isso é um bloqueio, isso é um bloqueio emocional. E você precisa cuidar disso aí, você precisa chamar isso para conversar, né? Fazer um processo de ressignificação, encontrar a origem, onde que isso começou, por que que isso começou. Enfim. Tem a questão da necessidade de aprovação, né? Também é um tipo de bloqueio de autoimagem. Por que que você tem necessidade de aprovação? Por que que você tem necessidade das pessoas às vezes olharem para você e falarem: caraca, a Patrícia é muito guerreira, meu Deus, ela faz tanta coisa, meu Deus, como ela sofre, meu Deus, como ela... Não. Por que que às vezes o que a gente está buscando às vezes? Assim, eu não quero, não me leva a mal, não é que você não tem que ser forte, entendeu? Não é isso, mas eu quero dizer que tem um lado que é meio doentio, que é quando você começa a se anular, quando você começa a fazer coisas que são prejudiciais para você porque você quer a aprovação dos outros. Você está buscando, às vezes, a aprovação das outras pessoas. E aí, isso é doentio. Tudo bom, gente? Pessoal que entrou depois aí, Carla, Vivi, sejam bem-vindas. Essa questão aí da necessidade de aprovação. Para quem você quer provar que você é a supermulher? Para quem você quer provar que você é a pessoa mais forte da sua casa, da sua família? Que todo mundo precisa de você para alguma coisa? Por que que você colocou isso na sua cabeça? Por que que esse sentimento é tão forte para você? Onde que isso começou? Né? Muitas vezes também você tem medo, às vezes, de tomar certas atitudes sozinhas, de tomar certas iniciativas
e medo do que as outras pessoas vão pensar de você, ou de repente você até gostaria de abrir mão de alguma coisa para descansar mais um pouco, mas você não abre porque você tem medo, às vezes, do que os outros vão dizer, se você delegar uma tarefa, se você deixar de fazer alguma coisa. Isso só traz mais estresse para você, mas aí no caso é um estresse que veio como uma consequência de um bloqueio emocional, um bloqueio de autoimagem, de você não saber dizer não, de você ter necessidade de aprovação, né? De você ter uma autoimagem muito negativa. Às vezes você se sente inferior às pessoas que estão ao seu redor. De repente você viveu um contexto de muita dificuldade, de muita luta, de muita perda, de muita dor, de muito sofrimento. E aí, quando você não alcança certas coisas, você pode ter a sensação de que você é inferior às outras pessoas, porque você não alcançou as mesmas coisas, né? E isso acaba vindo um bloqueio de autoimagem para você. E você, às vezes, olha para você, pô, eu já estou com 30, com 40, com 50, e eu não fiz o que eu gostaria de ter feito na minha vida, porque eu não sou tão qualificada contra as outras pessoas. Você não consegue enxergar as qualidades que você tem. Lembra do exercício que a gente falou ontem? Meninas, se vocês não assistiram a live de ontem, tá no feed, vocês podem assistir, que a gente falou exatamente disso, entendeu? Da questão do autoconhecimento. A maneira que você olha para você poder ter saúde, resgatar a sua saúde. Né? Essas 5 lives que eu estou fazendo agora é Operação Resgate. Né? Isso tudo é para você poder abrir o olhar, enxergar onde que você está, para você poder se resgatar, para sair disso. Por isso que eu estou falando dos bloqueios aqui de autoimagem. Está lá no feed, viu? Tá no IGTV, dá para assistir, depois você assiste. Não tem problema não. Assiste, manda para as amigas. Chama as amigas, divulga. Então, assim, esses bloqueios de autoimagem, tá? Que tá ligado aí à questão da falta de autoconhecimento, muitas vezes a gente se inferioriza, a gente se compara com outras pessoas porque a gente não consegue enxergar a nossa história como algo digno de valor. A gente não consegue se ver com um olhar de amor e um respeito pela nossa história, por quem a gente foi, por tudo aquilo que a gente viveu. Então, às vezes, quando você olha para você, muitas vezes você se critica muito. Os mínimos detalhes, às vezes você, cara, eu tô gorda, eu tô barriguda, eu tô pelancuda, eu tô enrugada, eu tô feia, eu tô mochibenta, largada, né? Sei lá, tô sem graça. Você só vê o lado negativo. Você só enfatiza o lado negativo. Mas ontem eu até propus um exercício com as meninas que estavam aqui ontem, de você começar a olhar para você e se elogiar. Por exemplo, olha para as marcas que você já tem no seu rosto, em vez de você ficar criticando, que essa ruga, essa bolsa aqui, esse negócio, esse pé de galinha. Em vez de você ficar falando essas coisas, você fala, cara, eu tenho essas marcas porque eu vivi uma história que foi só minha. Eu tenho essas marcas porque eu me tornei mais sábia. Cada marca dessa aqui é uma luta que eu venci. Cada marca dessa aqui foi uma coisa que eu aprendi. E que essas menininhas mais novas, elas ainda não sabem isso. Eu, como uma mulher mais velha, eu posso ajudar essas mocinhas todas que estão aí a passarem por essas transições todinhas aí de uma maneira mais leve, de uma maneira mais sábia. Mas para isso eu primeiro preciso passar por esse exercício de autoconhecimento. Eu tenho que fazer isso comigo primeiro. Eu tenho que me resgatar primeiro, porque a partir disso eu posso ajudar as mamãezinhas de primeira viagem que estão chegando aí, as meninas na casa aí dos 20 e poucos anos,
né? No começo dos 30 anos. Eu posso ter muito que ensinar para essas meninas. Que tem coisa que não vale a pena você se estressar. Tem coisa que não vale a pena você se cobrar tanto. Tem coisa que você tem que se olhar com mais amor. Em vez de você olhar para a sua barriga, que não está às vezes tanquinho, né? Como a gente gostaria de que ela estivesse, mas você olha para a sua barriga e fala assim, cara, se você é mãe, né? Essa barriga gerou vida. Você sabe o que é um ser surgir a partir de 2 células, se juntar e formar uma criança dentro de você? Isso é uma coisa muito divina, cara. Em 9 meses, menos de 9 meses, você tem uma criança completa, né? Até os 9 meses ela só vai crescer. Então você tem uma criança, cara, em poucos meses você tem um ser humano inteiro, corpo, alma e espírito morando dentro de você, fazendo parte de você, totalmente diferente de você, e você é parte disso. O seu corpo é muito abençoado, cara. Você tem que olhar para sua barriga e falar, cara, eu sou porreta demais, cara. Eu sou muito 10, porque, sabe, esse corpo aqui, ele foi projetado para carregar uma vida, cara, um ser humano, um espírito, né? Então, eu não tenho que olhar para minha barriga e ficar criticando, falando mal, que eu tô gorda, que eu tô... Cara, eu tenho vida, meu corpo gera vida. Isso é muito poderoso, entende? Aí você olha pro seu peito e fala assim, ah, esses peitão. Então fala assim, ah, esses peitinhos murchinhos, pequenininho. Cara, isso aqui foi projetado para você alimentar uma criança, né? Imagina uma criança, né? Você foi feita para nutrir aquela criança de você mesma. Olha que coisa linda, cara. Aí você não começa, aí quando você começa a ver o significado das coisas, você para de tirar, assim, de ficar focando só na aparência das coisas. Você começa a enxergar a essência de tudo isso, né? E você começa a agradecer o seu corpo. Cara, obrigada, mão, porque você sabe fazer tanta coisa. Você faz comida, você alimenta a sua família toda, você faz os trabalhos que tem que fazer, você é talentosa. Começa a abençoar as partes do seu corpo. Eu aprendi esse exercício, sabe, fazer essas declarações e, cara, isso cura a gente de um jeito. Essa questão dos bloqueios de autoimagem, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Tem os exercícios de desbloqueio, mas assim, esse exercício de você falar palavras boas para você mesmo, para aquilo que você tem, é libertador. Por exemplo, você olha para os seus pés, né? A gente tem mania de não gostar muito de olhar para pé, né? De achar pé uma coisa feia, né? Mas, cara, olha para o pé e fala assim, cara, pé, obrigado porque você existe, porque você me leva para onde eu quero. Sabe, você aguenta o meu peso esses anos todinhos, você, sabe, agradece porque você tem perna para andar para lá e para cá e as suas pernas são fortes, sustentam você. Em vez de você ficar reclamando que sua perna está com a gordurinha, que está com uma estria, que tem uma varize aqui e ali, começa a falar o que tem de bom. Sabe, eu estava lendo um livro, depois eu vou ver se eu acho, deu branco agora na minha cabeça, eu esqueci o nome do livro, mas eu estava lendo um livro que eu acho que é a autora, cara, eu estou tentando lembrar o nome do livro, é porque já tem um tempinho que eu li esse livro. Ela falando que ela ela estava doente, estava de cama, estava numa situação, tinha sofrido acho que um acidente, alguma coisa assim. E aquela coisa muito negativa, né? Aquela coisa pesada do acidente, todo mundo, nunca mais vai andar, coitadinho, não sei o quê. Aquela tristeza, aquele peso todo, né? E aí ela começou a agradecer pelas pernas que ela tinha, né? Começou a falar palavras boas para as pernas delas, assim.
né? Nossa, pernas, vocês são lindas, vocês sabe? E aí ela ficou boa. O corpo dela começou a responder tudo aquilo que ela estava, né? Enfim. Então, assim, foi lindo esse exercício, né? O corpo dela respondeu fisicamente à mudança de mentalidade que ela tinha. Eu tô vendo vocês falando aí negócio de pé. Eu sou meio agoniado também com o negócio de pé. Ai, meu Deus do céu. Mas assim, ó, essa questão dos bloqueios é muito forte, tá? Por isso que ontem, quando a gente falou de Operação Resgate, eu propus o quê? Você começa no autoconhecimento, porque vai fazer toda a diferença. Tudo que você for fazer depois, em termos de buscar ter mais saúde, de mudar hábito de vida, né, de mudar a alimentação, exercício, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, só vai fazer sentido a questão do autoconhecimento e da autoimagem. Filho, volta, conexão aqui. Quando essa questão da autoimagem começar a ser melhor resolvida dentro de você. E aí não interessa se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, 60, sei lá. Se você começar a trabalhar isso aí dentro de você, essa chave vai virar e você vai ter resultados, sim, resultados tremendos, não importa a idade que você tenha, porque a idade, minha querida amiga, a idade é só um número. A idade está aqui dentro. Essa relação sua com seus pés. Olha que base forte você tem. Você é uma mulher de base, são. Conexão aqui está querendo me coisar. Então você é uma mulher que tem uma base forte. Olha, para e começa a pensar no significado disso. E começa, sabe? Vai buscando dentro de você esse olhar diferente. Isso pode ajudar você a mudar muita coisa na sua vida. Então, assim, eu tô falando um monte de coisa, nem cheguei onde que eu queria chegar com essa live ainda, né? E daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos a live tá acabando, mas eu posso continuar amanhã também, não tem problema não. Eu ia falar outra coisa amanhã, mas a gente continua o assunto, né? Outra coisa que eu ia falar aqui é gastar energia de forma errada. Gastar energia de forma errada, procrastinação gera estresse, gera estresse. Sim. Mas a procrastinação, eu entendo hoje, diante do que a gente tem estudado e tem lido e tem visto, tem aprendido, que procrastinação é um resultado de uma questão emocional, de um bloqueio emocional. E muitas vezes de um bloqueio de autoimagem. Muitas vezes relacionada à questão aí de você nunca ter sido valorizada, nunca ter sido validada, recebido uma palavra de incentivo, de elogio, ou então de você ter tido promessas frustradas, às vezes dos seus pais, às vezes de uma pessoa que era importante para você. Eram promessas que nunca se cumpriam e você procrastinou, ou então coisas que de repente você fez muito bem feitas e ninguém valorizou e você sempre era colocada um degrau abaixo ou comparada com outras pessoas, isso pode ter gerado procrastinação na sua vida. E isso causa estresse, porque é muito desagradável quando a gente começa a procrastinar e o negócio não vai, e aí no final das contas a gente fica estressado porque não faz o que tem que fazer. Todo ser humano procrastina, isso é fato, né? Uns mais do que os outros. Alguns procrastinam e conseguem lidar com a procrastinação e conseguem, em algum momento, ter um resultado positivo. Outros não conseguem. Mas todo mundo tem que lidar com procrastinação em algum momento da vida, né? Vou me dar aguinha aqui, porque... Mas, assim, tô falando só de coisas que podem causar estresse, né?
Aí tem a questão do desequilíbrio alma e corpo, né? Alma entendendo como emoções, mente, né? Tem a questão do cansaço, da irritação, falta de paciência com os erros dos outros, que pode estar ligada a uma questãozinha, né, de autoimagem também, e tal, a gente se projetar, esperar muito dos outros, né, expectativas em excesso, né, compulsões aí, não interessa se é compulsão alimentar, se é compulsão por vício, se é bebida, se é compulsão por trabalho. Tem gente que é compulsivo por trabalho, tem gente que é compulsivo por sexo, tem gente que é compulsivo por jogo, tem gente que é compulsivo por, sei lá, um monte de coisa aí. Mas toda compulsão é algo desequilibrado, né? E é algo de fundo emocional, que a gente precisa ressignificar, reconfigurar, e que isso pode também, em algum momento, desencadear estresse na vida da gente, né? Então, falei um monte de coisa, eu tenho 2 minutos aqui e não cheguei nem, né? Tinha mais coisa para falar aqui, né? Tudo isso relacionado ao estresse, mas só para introduzir o que eu vou falar amanhã. Vou falar sobre descanso, começar a entrar no descanso, tá? Falar um pouquinho que aprender a descansar é aprender a desfrutar. E aí, na contramão de tudo isso que a gente falou aí, que a gente aprendeu durante esses anos todos aí, sendo essas mulheres que fazem milhões de coisas ao mesmo tempo, essas mulheres super ocupadas, que às vezes tem que dar conta de marido, de filho, de casa, de tanta coisa. A gente precisa reaprender a descansar, a gente precisa reaprender a desfrutar, né? Eu estava lendo um livro que fala que não sei se é na origem da palavra, não sei, alguma coisa do significado, ou se é em outra língua, eu tenho até que ler de novo isso para ver se é isso mesmo que eu entendi, que fala que o conceito de descanso, acho que é no hebraico, está ligado a desfrutar. Desfrutar de algo que, às vezes, você plantou e está na hora de você curtir a sua colheita, curtir os resultados daquilo que você plantou. E a gente, mulher, se a gente quer se resgatar, quer resgatar a saúde, a gente precisa aprender a desfrutar. Eu vou falar disso amanhã, do desfrute, do descanso, ok? Ia falar hoje, mas a gente falou demais, né? Eu tenho um minuto, daqui a pouquinho vai aparecer o reloginho para mim, daqui a pouquinho, tá? Quero agradecer vocês, meninas e meninos também, tem uns meninos que passaram aqui na nossa live. Quero agradecer quem participou, que interagiu. Obrigada a vocês, Elzita, Nil, obrigada. As outras meninas também que passaram, obrigada a vocês. Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto, tá? Aí tem mais sexta e sábado, só tem mais 2 dias, tá? O desafio pequenininho que eu fiz aí de 5 dias. Aí eu vou dar uma respirada na semana que vem, aí depois na outra a gente pensa um negocinho para voltar, tá bom? Mas é assim, né? A gente está aprendendo a lidar aí com os nossos próprios ciclos, né? Obrigada a você também, minha anja, pela participação. E aí, gente, vocês vão fazer um favorzinho para a pessoa que para ajudar, porque o Instagram não está me ajudando nada. Né? Manda para as amigas, convida as amigas amanhã, 7h30 da noite, 7h31. Manda para as amiguinhas, convida, chama, para a gente poder interagir um pouquinho mais, né? As lives estão ficando salvas no IGTV, dá para vocês assistirem. No primeiro dia, a live ficou dividida em 2 porque caiu a conexão bem no meio. Eu tive que entrar de novo. Mas se você clicar no negocinho do IGTV lá no meu perfil, dá para você ver as 2 do primeiro dia,
Aí tem a de ontem que ficou salva. Essa que eu vou subir daqui a pouco. Ok? Agradeço vocês demais. E é isso aí, gente. Estamos aí, tá? Vamos resgatar aí essa essência, né? Nossa, feminina, né? A saúde. Tá bom? Beijo. Beijo para todos aí. E até amanhã.